noite, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abri as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele me concede de estar pregando a palavra dEle. Também quero agradecer o pastor Télcio pela confiança, as pessoas que veio aqui hoje estar cultuando a Deus juntamente conosco, os internautas que estão assistindo, que Deus continue abençoando cada um ricamente e poderosamente. Mateus capítulo 14, todos acharam a palavra do Senhor? Versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. Amém? Tomai os vossos assentos, glorificando, bendizendo o nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória para todo sempre. Irmãos, este texto é um texto muito conhecido, um texto que é bem pregado. O tema da minha mensagem é um imitador de Cristo. Repita comigo: um imitador de Cristo. Quem não gostaria de ser um imitador de Cristo, de fazer o que Jesus fez, de fazer milagres como Jesus fez, de pregar como Jesus pregou, de falar como Jesus pregou, de curar como Jesus curou? Quem não gostaria de ser um imitador de Cristo? Quem não gostaria de fazer o que Jesus fez? E o que Jesus fez? Nós vemos aqui que Jesus começou o seu ministério na idade de 30 anos, por transformando a água em vinho. Jesus também curou, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Já estava acontecendo o funeral, Jesus chegou e disse: hoje não vai ter funeral. E Jesus ressuscitou aquele moço. Jesus também curou aqueles 10 leprosos, a qual aquele samaritano voltou para agradecer para ele. A Bíblia vai dizer neste texto anterior que eu li que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, uma história também muito conhecida. Então nós vemos que Jesus fez várias coisas, vários milagres, vários prodígios. Até o evangelista João vai dizer que se nós fôssemos relatar tudo em que Jesus fez, todos os milagres que Jesus realizou, dava todos os livros que cabia na terra e ainda não cabia. Tudo que Jesus tem feito, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz na nossa vida. Quem não gostaria de fazer o que Jesus fez? E nós vemos que Jesus vai dizer que nós podemos fazer o que ele fez. Jesus vai dizer em João, no capítulo 14, o versículo 12, e farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. Você pode perguntar: como que eu posso ser um imitador de Cristo? Como que eu posso fazer o que Jesus fez, sendo que Jesus era Deus, sendo que Jesus realizou vários milagres e prodígios? Mas Jesus desceu nessa terra como homem. A Bíblia vai dizer que Deus se fez homem para que os homens pudessem chegar a Deus. Então Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. E sendo Deus, não usou por usurpação para ser igual a Deus.
Então, Jesus usou tudo isso simplesmente porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Jesus não usou nada daquilo que ele tinha recebido do Pai como Deus. Jesus foi 100% homem e ele mesmo assim realizou todos esses milagres, todos esses prodígios. Simplesmente por causa da oração, simplesmente por causa do Espírito Santo, simplesmente por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Agora nós vamos ver alguns requisitos de ser um imitador de Cristo. O primeiro requisito que eu vejo aqui de ser um imitador de Cristo, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Jesus deu uma ordem, Jesus ordenou, Jesus não pediu, vocês podem atravessar para o outro lado, vai lá que eu encontro para vocês. E estes discípulos obedeceram à voz de Jesus. E eles não questionaram, eles não perguntaram, Jesus, mas aonde você vai? Jesus, como que você vai encontrar conosco? Jesus, quanto tempo você vai demorar? Jesus, aonde que nós devemos parar? Aonde que nós iremos encontrar? Não, esses discípulos não questionaram o agir de Jesus. Eles obedeceram e sabiam, se o mestre está mandando, eu devo obedecer, porque ele sabe o que é melhor para nós. Da mesma forma devemos fazer nós. Quantas vezes que os ventos, que as provações se levantam na nossa vida e nós perguntamos, Jesus, por que eu? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho na sua obra, eu sou cristão fiel, por que as coisas ruins acontecem comigo? Mas os cristãos, os imitadores de Cristo não estão isentos dos problemas vir, das lutas vir, as lutas vão vir, os problemas vão vir, mas nós devemos saber que obedecer a Jesus é melhor, porque Ele tem coisas boas preparadas para nós. Aleluia. Outro requisito que eu vou ver aqui neste texto é que no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus tinha um relacionamento com Deus, Jesus tinha um relacionamento com o Pai. Como eu já falei, Jesus era Deus, ele não precisava orar tanto como Jesus orava, mas Jesus nos deixa um exemplo de oração para que nós, imitadores deles, possam também ter um relacionamento com o Pai, possam também ter um relacionamento com Deus, possam também ter um diálogo com Deus. Às vezes nós falamos tanto da oração, mas nós não sabemos o que é a oração. Às vezes nós complicamos tanto oração. A oração é uma conversa, um diálogo que você vai tendo com Deus, que você vai agradecendo Ele pelas coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele vai falando, Deus, obrigado que eu posso respirar. Deus, obrigado que eu acordei hoje de manhã e eu pude estar vivo. Deus, obrigado que eu tenho comida dentro da geladeira. Deus, obrigado que eu tenho uma família que me ama. Jesus, obrigado que eu estou cultuando ao Senhor e que eu não estou lá no mundo como muitos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e ainda faz. Nós devemos agradecer a Deus, nós devemos ter um relacionamento com Deus, nós devemos ter um diálogo com Deus. Os imitadores de Cristo devem ter a oração no seu dia a dia, mesmo que seja 15, 20 minutos, mas nós devemos ter uma oração com Cristo, porque a oração é a chave da vitória, a oração é a chave do sucesso, a oração é o que vai fazer nós prosseguirmos. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas nas mãos do Senhor, nós queremos pregar, viajar o mundo, sendo missionário, nós queremos cantar, nós queremos louvar, nós queremos pregar o mundo sem ter a oração. Todos os homens, todas as mulheres que realizou algo grande nas mãos do Senhor, tudo tinha calo nos joelhos, porque por causa da oração. John Wesley, ele orava tanto que deixou marcas no seu piso de chão. Outras pessoas, Billy Graham, tudo homens, tudo mulheres que oraram, que tinham um relacionamento com Deus e que Deus usou ele nas suas mãos para fazer coisas grandes, que nós possamos também ter um relacionamento com Deus, como Jesus tinha, que nós também possamos ser homens e mulheres de oração, porque somente assim que Jesus vai nos usar nas suas mãos para nós sermos coisas grandes, para nós ministrarmos, para nós pregarmos, para nós viajarmos o mundo evangelizando a palavra de Deus. Outro requisito, meus irmãos, que eu vejo, no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estes homens aqui estavam indo contra o vento,
todo o esforço que eles faziam, todo o pouquinho que eles conseguiam remar para frente, o vento vinha e empurrava para trás. Todo pouco que eles conseguiam ir para frente, o vento queria fazer com que eles voltassem. Da mesma forma, é nós no nosso dia a dia. Todo dia os gigantes se levantam, todo dia o vento é contrário, todo dia as ondas açoitam o nosso barco para fazer nós voltar, para fazer nós parar, para fazer nós estagnar na caminhada. Todo dia os gigantes se levantam, mas nós não podemos desistir. Nós devemos fazer igual esses discípulos, que os discípulos, mesmo cansados, mesmo afadigados, não pararam de remar. Cientistas, estudadores, teólogos diz que aproximadamente o Mar da Galileia tem 12 quilômetros. Se eles já estavam no meio do mar, eles já tinham percorrido, já tinham remado 6 quilômetros, sendo que o vento era contrário, sendo que eles estavam afadigados, sendo que eles estavam cansados, e eles conseguiram chegar no meio do mar. Nós devemos fazer a mesma coisa que eles, nós devemos espelhar nesses discípulos, porque as lutas vão vir, as provações vão vir, mas nós não devemos desistir. O imitador de Cristo não pode desistir, não pode parar no meio da caminhada, porque Jesus tem coisas melhores para nós quando nós chegarmos no final. Quantas pessoas que começam a remar, vai naquela empolgação, vai remando, e o vento vai afadigando, as ondas vai batendo no barco, e quando pensa que não, ele já está parado, e você pensa que parou por um segundo, só vou tomar um breakzinho, quando pensa que não, já está lá na praia de novo. Por quê? Porque o vento, todos os dias vem, o vento não para, o vento continua querendo nos fazer voltar. A fadigação, o cansaço faz com que nós pararmos, mas nós não podemos parar, nós devemos continuar, nós não podemos desistir, mesmo que o vento é contrário, mesmo que as lutas vão vir, as provações vão vir. Imitadores de Cristo não estão isentos, as provações vão vir, sim, mas nós devemos saber que Jesus vem vindo aí, aleluia, glória a Deus, para nos proteger, para nos ajudar. Versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Para aqueles que não desistem, mesmo que seja a quarta vigília da noite, a hora mais escura da manhã ou da noite, o que você quiser falar, a hora mais escura aproximadamente é das 3 às 4 da manhã. Vamos supor aqui, a Bíblia não vai falar isso, é da minha imaginação, que Jesus despediu eles 6, 7 horas da tarde, até 3, 4 da manhã, 8, 9 horas que esses discípulos estavam remando, estavam lutando, e agora está a quarta vigília da noite, está naquele escurão, e Jesus vem vindo aí, caminhando por cima do mar. Para aqueles que não desistem, mesmo que seja a quarta vigília da noite, mesmo que você já remou, mesmo que você já está cansado, nós não podemos desistir, porque Jesus está vindo aí para nos socorrer, Jesus vem vindo aí para nos proteger, para acalmar a tempestade. Todas as vezes que Jesus vir nos socorrer e que ele perceber que nós não o reconhecemos, versículo 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e eles gritaram com medo. Nem sempre Jesus vai vir da forma que nós esperamos. Nós vemos aqui que Jesus veio como um fantasma. A Bíblia não fala isso, mas eu creio que os discípulos estavam com muito medo, porque já estava tardão da noite, já estava escuro. E esses discípulos veem alguém andando por cima da água. Imagina isso, depois de horas remando. No escurão da noite você vê alguém andando por cima do mar, da água. Eu creio que os discípulos tudo empacotaram num cantinho daquele barco, tudo morrendo de medo. Mas Jesus, todas as vezes que ele perceber que nós não o reconhecemos, Jesus logo vai dizer, tem de bom ânimo. Jesus sempre vai estar lá para nos dar uma palavra de animação. Jesus sempre vai estar lá para nos dar uma palavra de ânimo, para nós continuarmos prosseguindo, para nós continuar na frente. Tem de bom ânimo, sou eu. Note aqui que a Bíblia não vai dizer que Jesus falou, sou eu, é Jesus. Não, ele disse, sou eu. Nós devemos saber reconhecer a voz de Jesus.
A Bíblia vai dizer, as minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos saber discernir a voz de Jesus. Nós precisamos saber reconhecer a voz de Jesus. Jesus disse, sou eu. Esse sou eu podia representar tantas coisas que Jesus estava querendo falar, porque tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Jesus poderia ter falado, sou eu teu mestre, sou eu teu amado, sou eu quem te protejo, sou eu quem te abençoo, sou eu quem te livro, sou eu que venho andando por cima do mar, sou eu que curo, sou eu que batizo, sou eu que faço as coisas grandes, sou eu quem te sustento, sou eu quem te protejo no meio da tempestade. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos saber discernir a voz do mestre e saber, o mestre quer me ajudar, o mestre vai me animar. Nós precisamos também saber reconhecer a voz de Jesus. Jesus simplesmente disse, sou eu. Ele não disse Jesus. E nós precisamos saber reconhecer a voz de Jesus. Deus, quando Deus enviou Moisés para ir para o Egito, para livrar aquele povo da escravidão, para resgatar eles, Moisés disse, Senhor, quando eu chegar lá e eles perguntar, quem me enviou? Daí Deus disse, você vai falar, o eu sou me enviou. Então nós precisamos saber reconhecer o sou eu de Jesus, o eu sou de Deus. Nós precisamos saber reconhecer a eles, para que quando as lutas vêm, para que quando as provações vêm, nós sabemos, esse é Jesus, Jesus está bem pertinho ali, Jesus está querendo me ajudar. Jesus também diz, não temais. Se nós olharmos na Bíblia inteira, quantas vezes a palavra não temais foi falada, foi dita? Em total foi 365 vezes. Ou em outro caso, se você for olhar de outro jeito, para cada dia do ano, Jesus tem um não temais para nós. Para cada dia os ventos levantar, para cada dia que os gigantes levantar, para cada dia que as provações se levantar, que os problemas virem querer fazer nós afundar, Jesus vai ter um não temais para nós. Jesus tem um não fique com medo, Jesus tem um tem de bom ânimo, sou eu, não temais, para nos animar, para nós prosseguirmos, para nós continuarmos andando, porque Jesus vai ter coisas melhores para nós quando nós chegarmos do outro lado. Nós, imitadores de Cristo, nós temos um foco, nós temos um alvo. Estes discípulos, o alvo deles era chegar do outro lado do lago, do mar, mas o nosso alvo é o céu. E se nós continuarmos, se nós perseverarmos, se nós não desistirmos, se nós crermos e saber discernir a voz do mestre, que o mestre quer nos ajudar, certamente nós chegaremos lá um dia, nós alcançaremos o nosso alvo para a honra e para a glória de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, em meio desse alvoroço que surgem os imitadores de Cristo, Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo no meio das provações, no meio da ventania, no meio da tempestade, no meio da luta, é que os imitadores de Cristo vão surgir. Nós vemos aqui que Pedro, nessa hora mais difícil, que eles estavam enfrentando aquela tempestade, enfrentando o vento, enfrentando as ondas, nós vemos que os imitadores de Cristo se levantam. Os imitadores de Cristo são audaciosos. Olha a audácia que Pedro teve. Jesus perguntou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Os imitadores de Cristo querem experimentar o que Jesus está experimentando, querem experimentar, querem provar o que Jesus está sentindo, querem experimentar o que Jesus está sentindo. Os imitadores de Cristo são audaciosos. Pedro disse, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a coragem que Pedro teve. Você teria coragem de fazer essa pergunta para Jesus, de perguntar, mestre, se for mesmo você, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro desejava sentir aquilo que Jesus estava sentindo. Pedro queria andar com Jesus por cima das águas. E nós também vemos que o desejo de Jesus é que nós o imitemos. Jesus disse, vem para Pedro. Jesus quer que nós o imitemos. Jesus quer que nós o seguimos. Jesus quer que nós experimentamos o que ele está experimentando.
e a imitar Jesus em todas as circunstâncias, não simplesmente nas coisas boas, não simplesmente nas horas boas, não simplesmente na hora que nós precisamos de ajuda, não, é imitar a Jesus em qualquer momento. Tem um livro e também um filme, se eu não estou enganado, chamado Em Seus Passos, que faria Jesus. E neste filme, as pessoas vão enfrentar situações do dia a dia, e eles vão perguntar, mas o que faria Jesus se ele estivesse nessa situação? Nós devemos pensar desse jeito. O que faria Jesus se ele estivesse nessa situação? Como que eu posso imitar a Jesus nessa situação em que eu estou? É imitar a Jesus nos mínimos detalhes. É imitar a Jesus em tudo que ele fizer. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Este barco que esses discípulos estavam, tinham no mínimo 12 discípulos, tinham no mínimo 12 homens, e só Pedro teve o privilégio de andar por cima das águas com Jesus. Só Pedro teve a coragem de dizer, Senhor, se for tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Só Pedro teve a coragem, que nós possamos ter a coragem de Pedro e ir andando com Jesus por cima das águas. Eu não estou falando aqui que você pode ir no meio de um lago e começar a andar por cima das águas, não, porque você provavelmente vai afundar. Eu estou falando aqui que nas lutas do dia a dia, nas provações do dia a dia, que elas vão vir, que nós possamos andar por cima delas, juntamente com Jesus do nosso lado. Aleluia. Só Pedro teve este privilégio, que nós também possamos ter a audácia de Pedro e ir andando com Jesus por cima dos nossos problemas. Mas Pedro também cometeu um erro grave aqui, um erro perigoso, que Pedro tirou o olhar de Jesus e ele olhou para as adversidades. Um erro perigosíssimo que muitas pessoas hoje em dia estão fazendo, que a partir do momento que nós tirarmos os nossos olhos, o nosso foco de Jesus, e olhar para as provações, e olhar para os problemas, e olhar para as dívidas, e olhar para as situações do dia a dia, nós iremos começar a afundar, igual aconteceu com Pedro. Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para o problema, e sentindo o vento, teve medo. Pedro ficou com medo por causa do vento. O vento estava vindo, as ondas estavam lá, e Pedro ficou com medo. Da mesma forma acontece com nós, a partir do momento que nós tirarmos o nosso olhar de Jesus e olharmos para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e olharmos para as dívidas, e olhar para os problemas, e não se interessar mais em botar o nosso foco em Jesus, em botar nosso olhar em Jesus, nós iremos começar a afundar, os problemas irão começar a nos afogar. Mas de maneira nenhuma nós podemos deixar de clamar para Jesus. Nós vemos, a Bíblia vai dizer que Pedro disse, Senhor, salva-me. Pedro fez uma oração sincera com Jesus. Pedro pediu a ajuda de Jesus. Todas as vezes que nós vemos que os problemas vai ser demais, que os problemas vão começar a nos afundar, nós devemos clamar a Jesus. Quantas pessoas que estão afundando já, quantas pessoas que o problema está fazendo eles afogar, e que não são humildes o suficiente de pedir ajuda de Jesus, de clamar a Jesus. Jesus, salva-me. Jesus, me ajuda. Jesus, me tira dessa situação. Jesus, me dê forças para eu voltar para a tua casa. Se você vê que você está afundando, meu irmão, ou que os problemas vão ser demais, não deixe de clamar a Jesus. Seja humilde, clame a Jesus e saiba que Jesus que pode me tirar nessa situação que eu estou, que Jesus pode me ajudar, que Jesus é o Todo-Poderoso e Ele tudo pode fazer. Aleluia, com Jesus no nosso lado. Imediatamente estendeu a mão e o levantou. Para aqueles que querem imitar a Cristo, para aqueles que querem andar com Cristo por cima das águas,
a resposta é imediata. Jesus imediatamente ajudou a Pedro. Jesus puxou ele para cima. Eu não estou falando que você vai receber o que você quiser na sua hora. Não, porque é na hora de Deus. Mas nas horas que nós fazemos uma oração sincera, que nós clamarmos, Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso de socorro. Jesus, por favor, salva-me, igual Pedro fez, que Jesus imediatamente vai estender a mão e vai nos resgatar. Aleluia, glória a Deus. E imediatamente estendendo a mão, o levantou e Jesus salvou a Pedro. Isso é imaginação minha, mas Pedro ali era pescador. Pedro sabia nadar bem. Pedro deve ser que ele já foi, às vezes já caiu. Pedro sabia nadar porque Pedro era pescador. Mas nós vemos aqui que Pedro estava numa situação que a vida dele estava correndo risco. E Pedro disse, Senhor, salva-me, clama ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de clamar a Jesus, porque Jesus, só Jesus que pode nos salvar. E quando subiram no barco, o vento acalmou. E quando subiram no barco, o vento acalmou. Todas as provações, todas as lutas, todas as coisas que nós passamos, é simplesmente mais um motivo para Jesus confirmar que Ele é Filho de Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos ajudar. Todo problema, toda situação que nós vivemos, Deus nunca vai botar uma situação em nós que nós não conseguimos passar, que nós não conseguimos vencer. Mas mesmo assim nós devemos clamar o nome de Jesus. E quando subiram no barco, o vento o acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Estes discípulos foram remando, eles enfrentaram situações, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, mesmo que o vento estava contrário, mesmo que as ondas açoitavam o barco, mesmo que eles estavam cansados e afadigados, eles continuaram prosseguindo, eles não desistiram. E lá na frente, Pedro teve esta experiência que ele teve, que nós possamos, meus irmãos, não desistir, que nós possamos continuar, obedecer à voz do Mestre. Que mesmo que o vento seja contrário, nós precisamos saber que lá na frente Jesus tem coisas melhores para nós. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro lado, porque lá tinha vidas que precisavam ser curadas, porque lá tinham vidas que precisavam ser salvadas. Esses discípulos passaram por todo esse esforço, passaram remando, eles não desistiram, eles prosseguiram. Da mesma forma devemos fazer nós, meus irmãos, nós devemos prosseguir, mesmo que as lutas são grandes, mesmo que as provações querem fazer nós afundar. Nós precisamos saber que Jesus está aí. Nós devemos clamar a Ele. E que no final, quando chegarmos do outro lado, vai ter coisas melhores para nós. E o nome de Jesus será glorificado na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Colocamos-nos em pé, meus irmãos. Aleluia. Nós não podemos desistir, nós precisamos continuar. Mesmo que as lutas sejam grandes. Mesmo que as provações sejam grandes, nós precisamos continuar e saber que Jesus está do nosso lado. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e eu peço ao pastor Telcio para estar orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus querido, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor concedeu para mim. Obrigado, meu Pai, por todos os seus ouvintes que estão aqui hoje, meu Deus querido, para estar cultuando a Deus conosco, meu Deus querido. Abençoa cada um, meu Deus, abençoa o coração deles, Senhor meu Deus. Dá uma palavra de ânimo para eles, para que eles não desistam, para que eles possam continuar, para que eles possam saber que o Senhor está do lado deles e que o Senhor tudo
pode fazer nas nossas vidas, que o Senhor tudo pode, que o Senhor pode nos salvar. Dependendo da situação que nós estivemos, nós devemos clamar o Teu nome e sabermos que o Senhor pode nos salvar, que só o Senhor pode nos livrar. Meu Deus querido, eu agradeço para essa oportunidade, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e da tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para aleluia, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está vindo ao seu encontro. Glória seja dado a Ele. Irmãos, é bom saber que temos um Deus que no momento difícil Ele nos socorre. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar. Tem um pedido aqui para a oração da mãe do irmão João. É sua mãe? A mãe do presbítero João está precisando de um milagre. E foi pregado aqui que Jesus socorre. Jesus socorre. Amém? Vamos orar. Presbítero João, você quer vir aqui representar aqui a sua família? Toda a igreja, vamos estar intercedendo, irmãos. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Nós pregamos um Jesus que está na parede, não. Jesus ainda está vivo e faz maravilhas. Amém? Glória a Deus. Mais alguém precisa de oração por algum parente? Levanta a sua mão se você precisa. Eu tenho certeza que Jesus pode te socorrer neste momento. Ele pode ir lá no Brasil, aonde você quer que Ele vá. Ele pode ir na sua casa. Ele pode encontrar o teu filho, a tua filha neste momento e mudar todo o quadro. Jesus ainda caminha sobre a tempestade. Amém? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós estamos, Senhor, ouvimos uma palavra poderosa de ânimo, que nos faz, ó Pai, entendermos que o Senhor ainda é o mesmo e opera milagres. Pai querido, está aqui o Teu filho, ó Pai, intercedendo, representando a sua família ali no Brasil, a sua mãe, que precisa de um milagre. O Senhor é poderoso, ó Pai, para repreender todo o mal, para ir de encontro, ó Pai, para tocar nela, Senhor, e tirar tudo aquilo, ó Senhor, que está causando mal, aquela enfermidade. Nós a repreendemos pelo poder que há no Teu nome. Pai, os Teus filhos que pediram oração, o Senhor conhece, sabe como cada um, ó Pai, está, como cada um precisa, o que precisa, ó Deus, e clamamos a Ti nesta manhã, porque temos convicção que o Senhor ainda vem ao encontro, que o Senhor ainda socorre, que o Senhor ainda tira, ó Pai, do fundo do poço e coloca em lugares altos.
Pai querido, vai de encontro a cada família nesta manhã, cada lar. Oh Deus, o Senhor sabe a situação de cada casa. Pai querido, o Senhor é aquele que esquadrinha, Senhor. O Senhor é aquele que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Oh Pai, não há enfermidade que resista ao teu poder, e que nesta manhã o céu se abre e que haja cura, que haja milagres, que haja libertação, que haja transformação de vida para a glória e honra do teu nome. Amém. Glória a Deus. Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Terça-feira.